A gente falou sobre ele ontem, mas eu adoraria te ouvir, Leandro, porque para mim isso é muito simbólico de como acontecem realmente as conversas a portas fechadas. A gente tem o relato de um mitômano, mas cruzando informações e cruzando a situação toda que teve um vazamento de algum dos ministros do Lula sobre a conversa dele com o Xi Jinping e da Janja, você consegue ver alguma coisinha assim, tem um gostinho, tem um cheirinho de o que acontece nesses lugares. Vamos lá. Companheiro Xi Jinping, se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era óbvio: o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Vai mandar. Leandro. Bom, primeiro seria bom ouvir, né, a professora que está aqui entre nós sobre o português do nosso presidente, né, mas... Ele falou em português? Sim, uma língua parecida, mas todo mundo colocou a gravidade da situação na primeira-dama não cumprindo, né, o rito lá, né, de encontro, cometendo uma gafe diplomática ao cobrar, né, digamos assim, do próprio Xi Jinping uma atuação. Ou seja, isso já seria absurdo, mas agora a gente está vendo o Lula dizendo que, na verdade, quem puxou a conversa foi ele, e a gente tem a seguinte situação: nós temos o presidente do país exigindo que um ditador de outro país utilize o seu controle, porque o TikTok é uma empresa privada, mas que o governo chinês tem o que se chama de golden share, ou seja, tem a capacidade de impor certas políticas, né, à empresa. Até por isso que a empresa está sendo banida aqui nos Estados Unidos. Está uma negociação agora, né, se a empresa não mudar o controle, vai ser banida. Essa decisão foi tomada pelo Congresso ainda ano passado, e o Trump está tentando negociar, mas o Lula está usando esse poder que o Partido Comunista Chinês tem sobre o TikTok para buscar a perseguição, a censura contra o que ele chama de extrema-direita, né, segundo relatos aí da Globo, que a Janja chamou de extrema-direita. Em outras palavras, para as pessoas entenderem, o Nicolas vai lá e faz aquele vídeo sobre o INSS, né, sobre o escândalo do roubo dos velhinhos. E aí esse vídeo, obviamente, tem milhões e milhões de visualizações. Parte dessas visualizações estão no TikTok. Então, o que o Lula, o que a Janja, o que a esquerda, na verdade, o que todo o establishment está fazendo há vários anos, já no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo, é dizer que isso é culpa dos algoritmos, né? Então, não é porque o roubo de velhinho indigna todo mundo, e quem falar disso da maneira, né, mais interessante vai ter muitos views. Não. Isso só pode ser uma conspiração dos algoritmos, das empresas, da extrema-direita, para enganar as pessoas e atacar a democracia, né? Então o Lula está pedindo para o Xi Jinping para censurar a direita brasileira. Pior do que isso, ele falou: não, nós queremos trazer uma pessoa de confiança lá do Partido Comunista Chinês para censurar o Brasil, que ele não chama de censura, ele chama de regulação, né? E é a palavra que eles usam para esconder o verdadeiro objetivo. Agora, isso é excelente porque cai por terra essa lógica de fato de combate às fake news, porque todo mundo sabe, até mesmo o pessoal da esquerda, porque o pessoal da Globo News, né, ou melhor colocando, da Lula News, estava indignado com o Lula, não porque ele falou isso porque eles são contra a censura, porque assim o Lula escancara o objetivo, né? Quando o Lula fala que vai utilizar o padrão chinês para regular as redes brasileiras, ele deixa claro que ele imagina as redes sociais brasileiras funcionam como as chinesas,
Como é que funciona na China? Na China há uma censura absoluta, né? Se você falar mal do governo, primeiro que em poucos minutos você vai ser bloqueado das redes e provavelmente você vai receber uma visita da polícia e você vai ser preso, né? É assim que funciona na China, uma ditadura de partido único. E é exatamente esse o objetivo da esquerda, do PT, do Lula, como sempre foi, né? Há uns idiotas úteis que acreditam que o Lula ou o PT são democráticos, né? Mas esse tipo de coisa é muito positivo porque escancara. Não, Lula identifica a China como modelo. A moderação na China, a censura na China, melhor colocando, né? Vamos deixar as coisas bem claras, é o modelo que ele quer adotar no Brasil. Mas ele foi além disso. Numa declaração no dia anterior, ele disse que a eleição dele era análoga à Revolução do Mao, a Revolução Comunista de 1949. Ou seja, ele deixa ainda mais claro que o que ele busca no Brasil é uma espécie de revolução comunista. E ainda mentiu, né, dizendo que a revolução comunista tinha tirado os chineses da pobreza, sendo que foi exatamente o inverso, né? O contrário, a fome veio daí, né? Só se tirou da pobreza e botou na cova, Leandro. Não é assim, porque botou na cova, deve ser. Não é simplesmente uma mentirinha, é o inverso da realidade, porque tem um buraco na demografia, na pirâmide demográfica chinesa tem um buraco, exatamente da revolução que veio depois da revolução. Para quem não sabe, né, até novamente, né, a gente tem que reforçar as coisas, porque a imprensa mente, a academia mente, né, o seu professor de história mente. A Revolução de Mao gerou o maior assassinato em massa da história da civilização, da história da humanidade. São dezenas de milhões de pessoas que morreram, seja por fome que foi provocada, né, pelo saldo da frente lá do Mao, seja por execuções mandadas pelo partido.